Olá, amigos, amigas, que prazer estar com você novamente. Hoje eu quero falar do equilíbrio que você pode adquirir através da terapêutica universal. E essa terapêutica universal, que também é chamada de terapêutica holística, e antes até chamada do grande mistério dos bruxos, magos e feiticeiros, até porque a terapêutica holística está ligada à totalidade, a todas as coisas. Quando falamos de holismo, falamos de holos, e daí falamos de Hipócrates, que via, na verdade, o indivíduo como uma totalidade. Ou seja, vamos lá, para você entender de forma bem clara. Se você estiver muito tenso, muito zangado, muito revoltado com alguma situação, o que é que você vai perceber em seu corpo? Primeiro, você vai perceber mais tensões musculares, né? Os seus músculos vão se tornando mais enrijecidos. Se você ficar nessa situação durante muito tempo, com tanto enrijecimento, você pode criar hérnias, isso mesmo, hérnias, por tensões musculares constantes. Já tratei pessoas que tinham hérnias de disco por tensões musculares, por indignação, pessoas se sentirem revoltadas e aquela musculatura sempre tensa, enrijecida. Você olhava para aquelas pessoas, né? Porque foram várias pessoas que tratei. Então, sempre com a musculatura enrijecida. Então, se você está com sua musculatura muito enrijecida, aí preste atenção, hein? Perceba como a sua mente influencia o corpo. Perceba que quando você está ouvindo uma bela música que você gosta, quando você está passeando por um jardim ou, de repente, por uma praia, perceba como sua musculatura tende a relaxar. Naturalmente. Ninguém pediu que ela relaxasse, mas você começa a relaxar a sua musculatura. Você começa a sair daquela posição de defesa, de autodefesa, de estar sempre ali ligado, antenado, sempre buscando se proteger e se defender, né? Então, perceba que é a nossa mente que tem a ver com a nossa saúde. E quando eu falo de saúde de forma holística, então estou falando da totalidade, do óbvio, então estou falando de todos os aspectos. Ou seja, primeiro é a nossa mente influencia o nosso corpo, mas não apenas a nossa mente. Temos que pensar, se pensamos de forma holística, que também tudo que comemos, a nossa postura, sua posturação diante da vida. De repente você é aquela pessoa que gosta de comer sua massa. Eu atendi uma cliente, tinha problemas, vocês não fazem ideias como essa pessoa tinha problemas. Ela tinha problemas espirituais, de espírito concreto, verdadeiro. Ela tinha problemas de ordem emocional. Ela tinha problemas daí de ordem familiar, de ordem econômica, em todos os aspectos. E ela se envenenava, holisticamente pensando, ela só comia um padrão de comida. A comida tinha que ser branca, olha que coisa louca, né? A comida tinha que ser branca e massa. Sim, ela comia de muito mau grado outros alimentos, mas ela só gostava de massa. Massa, e, ou seja, com isso tudo ela criou um padrão energético, um padrão químico, bioquímico e mental. E olha, foi difícil, demorei anos até conseguir fazer essa pessoa ter uma vida produtiva. Então, observem como tudo aquilo que nós também colocamos dentro de nós pode influenciar a nossa vida, a nossa existência, nosso comportamento e mesmo o nosso campo vibracional. E assim é aquilo que você ouve. Se você é aquela pessoa que está sempre ouvindo coisas negativas, e de repente tem familiares ou pessoas sempre te jogando para baixo, falando, não vai dar certo, isso é só para rico, não, você quer ser modelo? Não pode, você tem que ser magro, você tem que ser gordo, você tem que ser assim, tem que ser assado. Tudo que você diz, as pessoas colocam defeito. E de repente é em nome do amor. A pessoa está te protegendo. Ela tem medo que você sofra e dela já te destrói, já te faz sofrer logo. Em nome do amor. Ela não quer que você venha sofrer e dela já fala, não dá certo, para com isso. Você não tem voz de cantor. Sua voz é de sovaco, de taquara rachada. Pare com isso, hein? Tua língua é presa. Para com isso. Então, ou seja, gente, né? Quantas e quantas vezes você ouve isso? Perceba, o holismo está ligado a todos os indivíduos que estão vivos. Ou seja, nós estamos interligados à totalidade cósmica e temos que ter uma visão do todo.
O que os outros te falam, como agem, influencia a sua vida. E muito mais que falar, que influenciar ali a tua mente, né? o agir concretamente dessas pessoas. Então, nós somos frutos da totalidade. Se você ouve direto músicas que estão sempre falando que não dá certo, que o amor não existe, sempre ouvindo músicas, independente do autor, mas sempre ouvindo músicas que falam que nada vai dar certo, que o amor não dá certo, ou seja, você vai se programando, mas muito mais que se programar, né, as vibrações sonoras, né, as notas, a forma como as vibrações alcançam o seu corpo, né, vai ficar claro agora. Vou explicar para vocês. Percebam que quando você ouve um tambor batendo, aquilo parece que entra, bum, 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 né? Quando você ouve um piano, a vibração entra de outra forma. E assim são as palavras também. A pessoa, para dizer que está sofrendo, ela vai usar uma entonação, por mais que a música siga este ou aquele padrão, mas ela vai usar uma entonação para dizer que ela está sofrendo, que a vida não presta, não é? E quando a pessoa está otimista, quando é uma música para cima, para o alto, né, a pessoa ela vai usar uma outra forma de entonação, então, além das palavras. Então vejam como tudo isso influencia a sua vida. De repente você está aí perdendo dinheiro, não consegue parar empresa nenhuma, não consegue ter um relacionamento duradouro, começa um namoro agora e amanhã o namoro se acaba tragicamente, você não sabe porquê, já foi no País Santo, já fez a puxada, já fez o ebó e nada resolve. Porque de repente a questão é muito mais holística, vamos ter que trabalhar as questões mentais. E quando falo das questões mentais, eu não estou falando só de que você tenha que raspar, tem que fazer cabeça, bulir, que você tem que ir para quimbanda. Hoje eu estou falando que nós temos que compreender isso tudo. Pode ser que você tenha que ir, sim. Pode ser que de repente você tenha um problema com espíritos concretos, com forças espirituais concretas, mais intensas, que daí sim você vai ter que fazer, né, um trabalho de magia muito mais intenso. Mas eu quero que você fique atento ao teu comportamento, à tua percepção dos acontecimentos. Tudo que te circunda influencia a sua vida. A qualidade da água. Será que você está bebendo uma água que é pobre em oxigenação? Será que a sua água é pobre em alcaloide? Pois é, tudo isso vai influenciar. Você tomando uma água que não seja uma água tão positiva, logo você vai ser aquela pessoa irritadiça, nervosa, que não vai conseguir dormir direito. Todas as coisas que estão à nossa volta nos influenciam. Nós somos frutos do meio. Por isso que na tábua de esmeralda de Hermes Trismegistus, então se diz tudo que está embaixo é como que está em cima. Nós fazemos parte da totalidade. E isto tem a ver com o holismo. Esta é a visão holística. Por isso que você tem 33 vértebras aí na sua coluna. Olha que interessante. 33, um número místico da maçonaria, um número místico da Ordem Rosa Cruz, das diversas Ordens Rosa Cruz. E é um número que está ligada também à vida de um personagem que foi assim muito importante para o Ocidente, que é o Cristo. 33, o número de idade que ele tinha quando ascendeu. Olha só que interessante, e nós temos exatamente isso em nossa coluna. Todos os ossos que temos, todos os sinais, os orifícios que temos em nosso corpo, tudo está ligado a uma numerologia mística universal. Então nós estamos perfeitamente conectados com o universo, só que não sabemos. Quando você desiste de ver, e nós aprendemos desde pequenos, a não enxergar, como é que você aprende? Quando seu pai diz assim, olha, não fica encarando, para de ficar olhando para a pessoa. Né? Pare de ficar olhando porque o que a pessoa está comendo, pare de ficar com isso, com aquilo, né? De repente deveria ser explicado para a criança, olha, pare, mas a pessoa pode se sentir mal, pode se sentir envergonhada, de repente ela só tem aquela maçã e você está olhando e ela pode de repente não se sentir confortável, né? Deveria ser explicado posteriormente, porém isso não existe. Nem todo pai é terapeuta, né? Nem todo pai é terapeuta. E nem todo terapeuta é psicoterapeuta. De repente é terapeuta corporal, não é psicoterapeuta também, horas essa. Né? Então isso é muito importante. A posturação com a qual você senta, a posição. Muitas pessoas têm problemas de saúde por sentarem de qualquer forma, se jogarem ali no sofá ou na poltrona e acabam tendo problemas em sua coluna, acabam tendo problemas músculo esquelético e daí correm para o médico.
E muitas vezes problemas vão se estendendo, porque o mau hábito continua, então temos que ter um bom hábito. O mau hábito continua e isso vai influenciando não apenas a estrutura musculoesquelética, mas também vai influenciando o que a pessoa come, porque de repente ela se sente mal, daí ela começa comendo de forma errônea, daí ela começa também a não ter mais tanto interesse de estar com o marido ou com a esposa, porque aquelas dores incomodam, aquilo vai atuando no contexto sexual, no contexto íntimo da pessoa, né? E isto vai trazendo uma série de transtornos. Observem como as coisas estão interligadas. Perceberam? Está tudo muito interligado. Nós somos seres holísticos. De repente, o seu problema de casamento pode não ser uma amante ou um amante, pode ser um problema de coluna, pode ser esse sofá que está muito velho. Ou pode estar muito novo, mas você que se joga de qualquer jeito. Ou você que, ao dirigir, de repente não arruma o banco do seu carro para que você possa caber de uma forma mais confortável. Observem quantas e quantas questões. Por isso que existe uma técnica também chamada de biocibernética, né? E tem a biocibernética bucal também. A biocibernética bucal é muito interessante, porque ela vai organizar todo o seu sistema esquelético através do sistema bucal. Então, bucoesquelético. Olha que interessante. O nome fica chique, né? Bucoesquelético. Ou seja, nós estamos totalmente interligados. Então é importante que você comece a se perceber, que você comece a se ver, que você comece a aprender a respirar, a andar, a gesticular. Muitas pessoas não conseguem. Eu tenho observado pessoas que, na hora que vão se alimentar, desde um simples lanche até um jantar, até almoço, elas gostam de se debruçar sobre a mesa. Elas não querem, na verdade, almoçar, não querem comer um lanche, elas querem ter a sensação de se jogar sobre a mesa. E observando, eu noto que todas essas pessoas tiveram problemas sérios na sua infância. Mesmo conhecendo pessoas que têm uma casa maravilhosa, casas modernas, luxuosas, vejo que são pessoas que ainda não conseguem se relacionar com a mesa. Prestem bem atenção. Pessoas que têm lá pratos de porcelana fina, copos de cristal, talheres com prata, mas que fazem ali uma sujeira enorme em volta do prato. Elas não conseguem usar o prato. Ou seja, elas estão mostrando como foi a infância, elas estão gritando: olha, a minha infância não foi boa, eu estou magoado, estou magoada, estou ferido, não consegui superar os obstáculos da minha infância. Prestem bem atenção. Certo dia, não vou falar em que local, estive num shopping, fui conhecer um shopping, e na hora do almoço, então fui ali à área de refeição, e de repente vi que uma grande maioria de pessoas daquela cidade usava os talheres de forma errônea. Ou seja, eles usavam o garfo normalmente, mas a faca virada para cima. Pode ser que você ande fazendo isso. Será que você anda fazendo isso? Ao invés de usar a faca com o fio da faca para baixo, para cortar o alimento, você de repente utiliza o dorso da faca. É muito interessante. Observe, você que está me ouvindo, se você for terapeuta, observe, muitas pessoas fazem isso. Existe algo de perdido nas pessoas, elas se sentem um pouco confusas e não acreditam verdadeiramente na boa sorte. Todas as pessoas que fazem isso, elas de fato não acreditam na boa sorte, elas não acreditam que são privilegiadas por existirem, por viverem, e que a vida deve ser verdadeiramente vivida com intensidade. Eu notei, porque são muitos anos que eu tenho observado isso, notei que todas as pessoas que ficam virando o fio da faca sem perceber, elas perdem dinheiro e não reclamam. Elas perdem dinheiro, não reclamam, de repente elas têm gastos desnecessários, porque estão sempre esquecendo de pagar uma conta. Não é que não tenham dinheiro, uma conta no dia X, depois tem que refazer, reprogramar aquela conta, estão sempre se sabotando. É como se elas estivessem ali se queixando por algum período da sua infância na qual a mãe ou o pai não pôde estar ali. E não é que não pôde porque não existia amor, é que de repente o pai trabalhava muito, a mãe trabalhava muito, ou não tinha informação. Mas eu noto que essas pessoas, elas têm uma queixa, e esta queixa
atrapalha e muito a vida dessas pessoas. Então fique atento, se você é uma dessas pessoas que fica ali querendo cortar o bife com o dorso da faca, se observe, faça sua autoterapia para você deixar de perder dinheiro, para você ser mais feliz, para você ter mais amizade. Observe isso, é um trabalho do Elias, viu? Depois um monte de gente vai falar, sem dar crédito para o Elias, porque nós vivemos num mundo também onde existe muito cinismo. Para você entender os aspectos holísticos, é importante você entender que o mundo é feito de cinismo. Quando Cristo fala, o Senhor do mundo não me domina mais, ele está falando do Senhor do cinismo. O que é uma pessoa cínica? Existe o aspecto cínico, pensando no termo grego, pensando em aspectos mais elevados, mas pensando de forma mais generalizada, o cinismo tem a ver com a pessoa que é falsa e mentirosa. Não é aquele cinismo poético e bonito da cultura grega, né? Mas, ou seja, é o cinismo mais temporal, mais contemporâneo mesmo. E por que esse cinismo existe? Porque as pessoas aprendem que não podem confiar no seu político, que não podem confiar no seu presidente, ou naquele outro. Afinal de contas, a pessoa faz um monte de promessas e depois nada é cumprido, e os buracos da rua nunca são realmente corrigidos, né? E as enchentes nunca param, e isso tudo vai ensinando, vai educando as pessoas desde pequena. Elas vão aprendendo que não pode ser verdadeira. Vejam quantas e quantas vezes aí pela internet vocês não leem, né? De repente um banner de alguém que coloca, olha, não seja verdadeiro, não fale de suas intenções. Isso é terrível, gente, é terrível. O ideal seria você poder falar de suas intenções. Olha, eu quero construir uma casa naquela montanha, eu quero me casar com este homem ou com esta mulher. Seria ótimo. Isso seria, sim, um mundo de pessoas de bem, no qual eu estou bem comigo, você está bem com você. Então eu não tenho que esconder nada de você, eu não tenho que estar pensando a todo momento que você vai me dar um golpe. Vejam que muitas pessoas colocam, olha, nunca fale seus segredos para ninguém. Sim, alguns políticos disseram isso no contexto de política, inclusive os norte-americanos, olha, não seja tão verdadeiro, né? No contexto político, de nações para nações, né? Mas, ou seja, no contexto humano, se você não pode falar nada para o seu marido, então você já o traiu. Não adianta você ter mentido, que foi no juiz de paz, foi para o sacerdote, para o pastor, para o pai de santo, para a mãe de santo, para o padre, e ficou mentindo. Eu prometo te honrar, amar e respeitar. Pronto, se você não pode falar nada, você não está amando, não está honrando coisa nenhuma. Para com isso, presta atenção. É claro que você não tem culpa, né? Todo mundo falando a mesma coisa, isso tem a ver com holismo, gente. Isso causa patologias, isso causa problemas conjugais, problemas sociais, problemas econômicos e problemas daí sim fisiológicos, né? Você começa a ter problemas ali no andar, você começa de repente ter problema na perna esquerda, perna direita. Geralmente a maioria de problema é na perna esquerda, porque é a perna do inconsciente, é o lado que corresponde ao inconsciente. Então você começa a ter problemas, né, diversos. Esses problemas têm o seu fundo nestas questões holísticas. Por isso é importante uma série de conhecimentos para que a gente possa consertar aquele problema. É claro que a maioria de pessoas que me procuram, de repente elas não vão querer se consertar, não vão querer entender, a não ser quando são empresários ou quando trabalham na área de comércio, num patamar bem elevado. As pessoas querem tudo. Sabe? Elias, eu quero o seu Tantra, que é o Tantra do Elias, que tem a ver com este holismo. Meu Tantra é terapêutico, não tem nada a ver com sexualidade, gente. Tem a ver com equilíbrio de energia, né? Com a pessoa se equilibrar mentalmente, emocionalmente, diante do contexto geral e, com isso, conseguir enxergar bem melhor suas possibilidades, suas potencialidades e a potencialidade das pessoas que estão à sua volta. Não é interessante isso, gente? Vocês estão vendo como é gostoso realmente ter essa visão holística, né? Muitas pessoas não sabem disso, né? E já desenvolvo esse trabalho holístico há muitas décadas. Na década de 80, já ministrava uma série de cursos. Então, cursos de tarô, por exemplo. Por que o curso de tarô? Começava com tarô Lenormand, porque são 36 cartas, então é mais fácil para a pessoa aprender. Cartas modernas, cartas que têm o desenho de navio, de avião, então é bem mais moderno. E daí, a partir do momento que a pessoa aprendeu o simbolismo das figuras, então eu ia propondo, olha, vamos então mergulhar e aprender agora o simbolismo dos números, para você entender por que 36, por que não 78,
Por que não 104? Então, o simbolismo dos números, ele vai te dando o aprofundamento que você necessita, vai te dando um conhecimento maior, você vai se tornando muito mais sofisticado. E daí, vamos agora estudar as cores. As cores são muito importantes. Você sabia que você não enxerga nada? Tudo que você enxerga são cores. E essas cores vão entrando ali na sua retina e se organizando no seu cérebro. Todos nós, o que nós temos são cores, né? E essas cores todas vão se organizando ali no nosso veículo óptico. Olha que interessante, gente. Então é muito importante você entender o simbolismo das cores. Você já notou que alguém muito depressivo está sempre de cinza e está sempre de preto? E se a depressão for grande, né, a pessoa está sempre ali, além de estar escuro, ela está sempre na posição física, corporal, de interrogação. Ela está sempre assim com a cabeça baixada, né, fazendo uma interrogação. Ela quer saber o que aconteceu na vida. Por isso que ela está nessa posição de interrogação. O que aconteceu? Por que isso? Por que o destino me fez isso? Perceberam? Você não vai ver alguém que perdeu tudo, alguém que passou por uma grande calamidade, sorrindo, com o queixo alto, olhando para o horizonte. Não. Ela geralmente está combalida. Isso é muito importante, porque no holismo também, como vocês já perceberam, existe a leitura corporal, a leitura dos símbolos, a leitura das cores, a leitura da totalidade. Um indivíduo que pinta, uma criança que pinta, mas o adulto também pinta. Uma criança que pinta, que desenha, ela vai escolher as cores que têm a ver com as emoções dela, com as violências que ela passou, com tudo que está acontecendo na vida dela. Não apenas os traços grafológicos, né? Porque você escreve, você desenha, mas, ou seja, todos os traços que você utiliza para um desenho, assim como na grafologia, na grafoanálise, na grafodiagnose, da grafoterapia, você também consegue ler e entender muito mais do que se vai dentro do indivíduo, muito mais do que ele mesmo já percebeu. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam sempre conectados aqui comigo, nesse programa maravilhoso, onde vou trazer sempre novas informações, tá ok? Então, gente, fique ligado aos endereços que estão aqui embaixo. Telefone, não fique aí parado. Telefone, marque a sua consulta, mesmo você estando aí na Alemanha, você estando na Hungria, não importa. Telefone para mim e marque sua consulta, para que eu possa de atender, para que eu possa de auxiliar, de orientar. Ah, você está querendo cursos, workshop? Legal, mas primeiro você tem que entrar em contato. E é importante que você organize o número de pessoas, que você organize tudo, para que eu possa ir aí e ministrar cursos, palestras, workshops, os atendimentos individuais. Não é interessante isso? Muito interessante. Para que você possa aprender muito mais dessa dinâmica holística. Gente, os telefones estão aqui, não preciso falar, não preciso dizer, mas o que eu vou dizer é, veja sempre meus programas, acompanhe sempre aqui os programas do Elias, sempre a Hora Mágica estará aqui te passando uma série de informações. E eu já vou me despedindo então, acho que cheguei aqui ao termo de meu programa, né? Mukuyu Mutumbá, Kolofé, Namastê, paz profunda a todos. E eu volto então no próximo programa. Até mais!